Pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a aprendizagem de máquina supervisionada por regressão linear. Então, a gente vai ver todo o contexto teórico e a gente vai fazer uma prática no ECA, ver o que esse tipo de algoritmo gera para a gente como resultado, qual algoritmo que a gente vai utilizar lá no ECA, e depois, amanhã, a gente vai fazer uma atividade prática. Eu vou compartilhar a tela aqui para poder passar a parte teórica e o conteúdo que a gente está trabalhando aqui já está no ambiente virtual, já está lá no Moodle para vocês poderem pegar ele. Aí, qualquer dúvida que tiver, vocês podem destravar o microfone e vai chamando aí. Estão vendo minha tela aqui? Alguém dá um ok, destrava o microfone e fala. Sim. Beleza, então. Então, a gente continua dentro de Ok. A gente continua dentro de machine learning ainda. Então, e dentro da aprendizagem de máquina, só relembrando o que é aprendizagem de máquina, que é um campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de fazer algo, de aprender, de adquirir conhecimento sem que ele seja programado de forma explícita. E isso vai de encontro com os algoritmos que a gente tem desenvolvido até o momento. Então, se a gente pegar o algoritmo de árvore de decisão, de redes bayesianas, que a gente fez exemplos, a gente deu uma massa de dados para o nosso algoritmo e ele conseguiu criar um conjunto de regras sem que ele fosse programado de forma explícita para poder fazer isso. Segundo o Tom Mitchell, essa área de estudo é onde que a gente tem um determinado algoritmo que ele vai melhorar o seu desempenho P, que é a performance aqui, em uma determinada tarefa T, de task, de acordo com a sua experiência. Ou seja, quanto mais dados eu der para o meu algoritmo, melhor ele vai aprender, melhor ele vai conseguir resolver um determinado tipo de problema. Então, a gente diz que um computador que ele pode aprender alguma coisa se ele consegue melhorar a sua experiência, ou seja, se através da experiência ele consegue aprender com a experiência para que ele desenvolva melhor alguma determinada tarefa. E dessa maneira, logicamente, ele vai melhorar a sua performance. Então, essa é a definição aqui do Tom Mitchell, e aqui tem uma foto dele aqui, e o livro base que cunhou o termo de machine learning, do Tom Mitchell. Então, aqui, quando a gente fala dentro de aprendizagem indutiva, aqui, que a gente tem uma massa de dados, a gente tem aprendizagem supervisionada e não supervisionada. A gente está aqui dentro de aprendizagem supervisionada. Então, a gente viu algoritmos de classificação, onde eu tenho o meu conjunto de dados, as minhas features, e eu tenho o meu classificador. Qual que é a diferença aqui, então, por classificação e por regressão? Por classificação, esse meu label ou esse meu target, aonde que eu quero chegar, ele tem os valores discretos. Por exemplo, verdadeiro ou falso? É spam? Não é spam? Ah, que tipo de flor que é? É ipsetosa, versicolor ou virgínica? Então, isso são dados discretos. E agora a gente vai começar a ver como trabalhar com algoritmos para dados de regressão linear, que trabalha com dados contínuos, ou seja, assume rótulos contínuos, enquanto por classificação assume rótulos discretos. O que são rótulos contínuos? São valores contínuos, ou seja, se eu quero fazer a predição de um valor de uma casa, que vai ser o nosso exemplo de Hello World, baseado em um conjunto de atributos. Então, eu vejo um conjunto de atributos da casa, o tamanho da casa, qual é a localização, qual é a quantidade de quartos, e eu vou sair com o valor numérico dele. E esse valor é um valor real, é um valor contínuo. Se eu quero fazer a predição de quanto eu vou vender, então é um valor contínuo. Se eu quero fazer a predição de quanto eu vou consumir de energia, tudo isso é valor contínuo. Então, a gente vai trabalhar agora aqui com algoritmos de regressão e a gente vai ver problemas de regressão. Isso é extremamente importante porque quando você olha para a sua massa de dados, você tem que ser capaz de saber que tipo de aprendizagem você vai aplicar de acordo com esses dados que você tem em mãos. Essa técnica de regressão é uma técnica que é muito simples e a gente já faz isso no dia a dia. Então, se, por exemplo, se alguém perguntar para você, quanto que vale um determinado carro? Como que você vai chegar num determinado classificador, numa determinada estimativa para falar quanto que vale um Gol ano 2000 com vidro elétrico e direção hidráulica? Como que você vai fazer isso? Você vai tentar buscar valores médios aí, não vale falar que você vai procurar lá na tabela. Então, você vai procurar valores médios, ou seja, de outros carros com características parecidas, ou seja, o mesmo ano, o mesmo modelo, o mesmo conjunto de acessórios,
estado de conservação, etc. E baseado nesses outros registros mais parecidos possíveis que você tem, você vai chegar nesse determinado classificador, correto? E, logicamente, o objetivo aí é que a gente tenha variáveis que elas sejam mais independentes possíveis para levar no meu classificador. Então, todo mundo já usou esse tipo de técnica de regressão para poder fazer algum tipo de predição. Então, se você quer estimar o valor de um carro, se alguém falar, quanto que vale uma casa em um determinado bairro? Aí você vai falar, depende das características, não depende só da casa, depende do tamanho da casa, depende do acabamento, depende há quantos anos ela foi construída, depende do estado de conservação. E a partir desse conjunto de características, você vai gerar uma estimativa. Então, isso é um processo de aprendizagem por regressão linear, que é o que a gente faz, ou seja, eu tenho vários outros dados e busco um classificador, ou seja, esse meu classificador, esse meu valor de saída, ele é um valor contínuo. Então, por isso que a gente fala por regressão linear. Então, qual que é a diferença de regressão e classificação? Tanto regressão quanto classificação são tipos de aprendizagem supervisionada, ou seja, eu dou os atributos e dou a minha saída, eu dou o meu target, eu dou o meu label. Só que esse meu target, label, que é onde que eu quero chegar, se for por classificação, esse meu label é discreto, ou seja, por classificação ele é discreto, verdadeiro ou falso, um conjunto de flores. Ou seja, eu posso ter 10 categorias que eu vou chegar, mas é discreto, é limitado esse conjunto de categorias que eu tenho. Ao passo que regressão, essa minha saída que eu tenho, ele é um valor contínuo, ou seja, o valor de uma casa, uma estimativa de consumo, certo? Então, aqui um exemplo que é o que a gente vai tomar como base. Então, eu quero chegar aqui no valor médio de uma casa, aqui tem alguns valores possíveis, e aqui eu tenho alguns atributos, ou seja, a quantidade de anos, a quantidade de quartos, a quantidade de salas normais, a quantidade de quartos de dormir, etc. E qual que é o valor médio que eu tenho. Então, essa minha saída aqui, ela é um valor contínuo, ou seja, pode ser qualquer valor baseado nesse meu conjunto de atributos. Então, pegar um exemplozinho aqui, essa tabelinha eu coloquei ela no ambiente virtual. Então, se eu tenho aqui, a gente que só tem uma variável, que é o tamanho, e a gente sabe que o tamanho da casa influencia no preço dessa casa. Vamos pensar aqui em 1.000, né? 460 mil, 232 mil. Então, dado o tamanho de uma casa, qual que é o preço dela? Então, isso aqui, plotando aqui num gráfico, o que a gente consegue enxergar? Existe um certo padrão para a maioria dos dados. E esse padrão que existe para a maioria dos dados é o que o nosso algoritmo vai buscar para poder representar o meu problema. Ou seja, eu posso ter aqui, eu estou vendo aqui que tem um ponto que ele está bem fora dos outros aqui. Esse ponto que está fora dos outros, ele vai gerar uma margem de erro dentro do meu algoritmo. Mas o que o algoritmo vai tentar fazer? Ele vai tentar traçar uma reta aqui, ó, de forma que essa reta represente a maioria dos dados. Isso para cada um dos atributos que a gente tiver que eu quiser chegar no classificador. Então, dando uma olhada aqui nesses dados aqui. Se eu colocar lá uma casa de 1.000 metros, ela custa 460 mil. Uma casa de 600 metros custa 232 mil. Uma casa de 300 metros custa 190 mil, a outra custa 178, uma casa de 250 metros custa 500 mil, que é essa que está saindo da curva, né? Uma casa de 250 metros, ela custa 500 mil, ela deve ter algum atributo específico, ou seja, outros atributos estão influenciando aqui, que só o tamanho não é suficiente aqui. E uma casa de 350 metros, quanto que ela custaria? Então, olhando esses dados aqui, ó, alguém fala aí, olhando esses exemplos, quanto vocês falariam que essa casa de 350 metros, baseado nesses exemplos, quanto mais ou menos vocês acham que ela iria custar? Uns 210? Olhando aqui, ó. Então, olhando os dados, se eu colocar 210 aqui, ó, vou colocar 210, ó. Ó, o 210 ele ficou bem aqui, tá vendo? Então, ele ficou bem na curva. Por que você falou 210? Porque você tentou olhar valores, ou seja, outras casas que têm um tamanho aproximado, qual que seria o valor? Se eu tenho uma casa de 300 metros, custa 190. Uma casa de 300 custa 178. Uma casa
Eu tenho uma de 600 que custa, é uma casa muito grande, mas não sabe a característica dela, custa 231. Mas olhando nesses outros atributos que a gente tem aqui, nesses outros registros, uma casa de 350 metros, ela, 210 mil, está de acordo. E pode ver que ele fica bem representativo aqui dentro da minha série de dados. Tá vendo aqui, ó? O 210, aonde que ele está bem aqui. Então, se eu colocasse algo 250, ó, tá vendo que já saiu um pouquinho da série de dados. Se eu colocar 100, ele saiu da série de dados. Se eu colocar 500, ele saiu muito da série de dados. Então, o que o algoritmo vai tentar fazer? Ele vai tentar entender, se eu quero um registro que eu quero fazer a predição, ele vai tentar entender, de acordo com a maioria dos dados que eu tenho aqui, aonde que ele vai colocar essa predição para que o erro de cada um dos pontinhos seja menor possível. Então, ele vai tentar traçar uma reta dentro desse gráfico aqui, mas isso para cada um dos atributos, de forma que ele consiga representar da melhor maneira essa massa de dados. Esse é o algoritmo de regressão linear, que a gente consegue trabalhar com dados contínuos. Deu para entender o modelinho aí? Então, mais uma vez, quando a gente vai trabalhar com regressão linear, a gente tem os nossos dados que eles vão estar dispersos aqui. E o algoritmo vai tentar traçar uma reta aqui para fazer essa representação. Quando a gente tem por classificação, eu tenho categorias diferentes. Por exemplo, o X é uma categoria, a bolinha é uma outra categoria. Por exemplo, verdadeiro ou falso aqui. Então, a gente tem essa diferença. Então, mais uma vez aqui, por regressão linear, eu vou ter um conjunto de atributos, como o tamanho da casa, e eu quero chegar em um determinado preditor. E esse preditor que eu quero chegar aqui, ele é um valor contínuo. Então, eu vou ter vários registros aqui, ou seja, vou ter vários registros, cada linha aqui é um determinado registro, vou ter vários atributos, nesse exemplo aqui eu tenho um atributo só que é o tamanho da casa, e a partir desses atributos eu quero chegar num determinado label, num determinado target, que vai ser a minha saída, que aqui a gente representa aqui pelo Y. E, logicamente, a gente não vai ter só um atributo, né? Por exemplo, eu tenho o tamanho da casa, quantidade de andares, o ano, e a partir de todos esses atributos que a gente tem aqui, eu quero chegar no classificador, que é o preço. Então, esse preço aqui, ele é um dado contínuo, ou seja, ele pode ser 460, 460,01, 461, 463, então é um valor contínuo. Ao passo que, se fosse discreto, seria um conjunto de categorias já definidas. Então, o que o algoritmo de regressão vai fazer? Então, vamos pegar o exemplo aqui que eu tenho aqui, aonde o meu eixo X aqui é o tamanho, por exemplo, da casa, e o Y aqui fosse o preço. Então, de acordo com o tamanho, ele foi plotando aqui o preço. Então, cada pontinho desse aqui, ó, é a relação entre o meu classificador, que é o meu eixo Y aqui, e a minha feature, que é o meu eixo X. Então, dentro dessa relação aqui, o que o algoritmo vai tentar fazer? Ele vai tentar traçar essa reta aqui, ó, que está em azul, ó, que é a reta de regressão linear. Ah, mas ele não acertou tudo. Então, tem para registros, olha aqui, ó, esse registro aqui, o erro está bem pequeno. Ele está conseguindo representar bem. Só que tem para outros registros que o erro está muito grande, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, o erro já está bem grande. Para outros está melhor. Então, o que o algoritmo faz? Ele cria uma fórmula de forma que ele consiga representar a maior parte dos dados. Então, eu posso ter um registro que realmente está muito disperso, mas ele tem que traçar uma reta para melhor representar os meus dados. Aqui tem uma animaçãozinha do YouTube que mostra como que ele vai tentando fazer essa modelagem da reta. Então, o algoritmo, existe uma fórmula matemática, um modelo matemático para poder realizar isso. Aqui, ó, o algoritmo funcionando aqui, ó, tá vendo? Ele começa com a reta de qualquer maneira e ele vai ajustando essa reta de forma que ele represente a maior parte dos dados. Olha aqui, ó. Opa, deixa eu voltar, que ele passou para o próximo vídeo. Ó, tá vendo? Ele está ajustando a reta para que essa reta ele represente a maior parte dos dados. Ele vai representar todos os dados? Não.
Então, aqui, quando ele está ajustando aqui, ó, ele não representa todos os dados, mas ele ajusta de uma forma, ele começa de uma maneira e depois ele vai se ajustando até que ele fique o mais representativo possível para a massa de dados que eu estou utilizando. Se a gente ver aqui esse outro exemplozinho, esse aqui é um GIF que ele está fazendo exatamente aquilo lá, ó, daquele exemplo. Então, ele tem essa massa de dados, onde o X aqui são os nossos registros, a relação entre um atributo e o meu target, ou seja, a minha saída, e o algoritmo de regressão linear ele vai tentar fazer isso. E ele vai criar uma fórmula que melhor represente a massa de dados. E a gente vai ver que a saída aqui não vai ser um conjunto de ifs, vai ser uma fórmula. Então, a gente vê que é bem simples e é bem tranquilo da gente conseguir entender isso. Então, aqui o que a gente vai ter, então? A gente vai ter um conjunto de dados para a gente poder treinar. A gente tem um conjunto de dados para poder treinar, a gente vai utilizar um algoritmo de aprendizagem. Então, a gente já trabalhou com algoritmo de aprendizagem por classificação, agora a gente vai trabalhar com algoritmo por regressão linear. Nesse caso, eu quero que a partir do tamanho da minha casa, eu utilize um algoritmo de regressão linear para que eu chegue num determinado preço estimado. Então, isso aqui ó, é um exemplozinho de uma questão de prova de concurso. Então, qual algoritmo de treinamento, ou seja, qual modelo de aprendizagem você vai utilizar? Que dado o tamanho de uma casa, você vai chegar no preço estimado. Você tem o tamanho da casa, você tem o preço estimado. Então, é aprendizagem supervisionada. Que tipo de aprendizagem supervisionada é? É por regressão, porque o preço estimado da casa, ele é um dado contínuo. Então, se você tem que ser capaz de, a partir dos dados que lhe são dados, conseguir definir que tipo de abordagem, que tipo de algoritmo você vai usar para resolver o problema. E aí a gente tem vários algoritmos, mas você tem que saber a abordagem. Então, o meu X é o meu atributo, ou vai ser, no caso, nosso conjunto de atributos, que a partir de um determinado algoritmo, ou seja, um algoritmo de regressão linear, a gente vai chegar aqui na nossa saída, no nosso Y, que vai ser o nosso preço estimado. Então, a gente vai ter o nosso problema, eu tenho que preparar esses dados, que nem sempre esses dados eles vão vir prontos, às vezes eu vou ter que filtrar esses dados, remover atributos, eu tenho que avaliar quais algoritmos eu posso utilizar, daí vem a abordagem, e aí sim, eu vou verificar esses resultados, vou melhorar eles se necessário, ver se ele atende o meu requisito para que eu possa apresentar o resultado. Vamos pegar um exemplozinho hipotético aqui. Vamos pensar que tipo de problema aqui que você iria tratar com regressão linear e que tipo de problema você iria tratar com classificação. Então, o primeiro aqui, ó, a sua empresa possui 1.000 itens idênticos em estoque e você quer predizer quantos desses itens serão vendidos nos próximos 3 meses. Que tipo de problema que é esse aqui? É por classificação ou por regressão? Alguém destrava o microfone? Tem 50% de chance de acertar. Classificação? E perdeu 50% de chance. Se eu quero predizer quantos itens vão ser vendidos, é um valor contínuo. Aí, quando é valor contínuo, é por regressão. Então, nesse caso aqui, eu quero fazer a predição de quantos itens eu vou vender. Então, é um dado numérico. Então, quando você pensar num dado numérico que ele é contínuo, é por regressão. Agora, o próximo aqui. Você quer examinar clientes seus, e para cada um decidir se ele vai pagar o financiamento ou não. Então, você tem um tanto de dados do cliente e o algoritmo tem que falar qual que é a probabilidade desse cliente pagar o financiamento ou não no próximo mês. Então, o que vai ser a saída? Ele vai pagar ou não vai pagar? Nesse caso, que tipo de algoritmo que é? Esse é classificação. Esse é classificação. Ou seja, se eu tenho só um conjunto de saídas discretas, ou seja, discreto é que é limitado. Ou seja, discreto, verdadeiro ou falso, sim ou não. Ah, eu tenho 3 tipos de flores. Ah, eu tenho 10 tipos de carro que eu posso chegar como classificador. Então, se é discreto, se é limitado, é por classificação. Se o meu dado é um dado numérico contínuo, é um algoritmo de regressão linear. E aí você passa para a pergunta.
uma vez que eu tenho que usar classificação, quais são os melhores algoritmos? Uma vez que eu tenho que usar regressão, quais são os melhores algoritmos? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com regressão linear. A gente vai pegar um conjunto de dados, vai passar para um algoritmo de regressão e a gente vai fazer a predição. Ou seja, eu vou sair com um valor, eu vou predizer valores contínuos. E a gente vai ver como isso como ocorre a saída, como é essa saída. Aí, como primeiro Hello World, a gente sempre vai fazer no ECA e depois lá em Python. Então, primeiro a gente vai fazer no ECA para poder ver funcionar e ver que é bem simples. Então, a gente vai fazer um exemplo que a gente, baseado em um conjunto de atributos de uma casa, eu quero chegar em um determinado valor lá no ECA. Aqui é só aquela definição de algoritmo de regressão, aquela linha novamente. E o que a gente vai ter? A gente vai pegar um arquivo RFF, que ele está no ambiente virtual, podem pegar ele, se eu não estou enganado, ele chama regressão.rff, aonde ele tem um conjunto de atributos aqui. Eu tenho relation casa, que tem o tamanho da casa, o tamanho do lote, quantidade de quartos, se tem granito, sim ou não, e quantidade de banheiros que tem. E a gente tem a nossa saída. E a gente vai utilizar o algoritmo de regressão linear no ECA para poder fazer isso. Então, eu vou abrir o arquivinho só para a gente poder ver. Ó. Lá no ambiente virtual, deve ter dois arquivos RFF. Deve ter um que se chama regressão e outro que se chama housing. Primeiro, a gente vai fazer com esse regressão, que é um arquivo pequenininho, que dá para a gente entender claramente como funciona o modelo. E depois, vocês vão fazer a mesma coisa, que vai ser uma prática com o arquivo housing. Certo? Então, ó, eu vou abrir aqui o arquivo de regressão, só para a gente poder ver. Quem não pegou ele ainda, pegue no ambiente virtual. Então, a gente tem aqui o tamanho da casa, o tamanho do lote, quantidade de quartos, quantidade de banheiros, se tem granito sim ou não, e o valor de venda. Aqui ele é bem curto, aqui ele tem 11 a 32, ele tem 12 registros só, então ó, são poucos registros. Então, para que eu consiga chegar num classificador decente, melhor possível, eu tenho que ter muitos registros. Por quê? Eu posso ter discrepâncias aí. Então, aqui a gente está incluindo várias informações que depois a gente vai ver lá no outro dataset, que aí a gente já tem muito mais dados que conseguem chegar num classificador mais correto. Aqui é um exemplo que aí dá para a gente enxergar claramente. Conseguiram pegar o arquivo aí no ambiente virtual? Podem pegar ele e abrir o ECA, por favor. Pegaram? Pode dar continuidade? Agora a gente vai abrir o ECA. Vocês podem abrir o ECA aí. Não, tranquilo. Quem tiver sem como acompanhar, fazer a prática agora, isso, acompanha, vai vendo aqui como que a gente está fazendo para poder entender o conceito, e aí depois a aula está sendo gravada, na hora que tiver com acesso ao computador, é só sentar e fazer a prática. E se tiver alguma dúvida, e depois me chama, ou algum colega também pode ajudar. Beleza? Pode dar continuidade aqui, pessoal? O restante aí, conseguiram baixar o arquivo? Qual dos dois que é, Matheus? A gente vai usar o regressão agora. Tem um que chama regressão e um que chama housing. Ah, tá. A gente vai usar primeiro de regressão. Aí depois a gente vai usar o housing. O housing já é um arquivo já real e bem maior. Então a gente vai abrir aqui o ECA no Explorer. A gente vai vir aqui em Open File. Vamos lá baixar o arquivinho lá, abrir o arquivo. É o regressão. E a gente consegue ver que já tem os atributos aqui, ó. Tamanho da casa, lote, quartos, banheiro, selling price. Vocês podem ver que aqui ele não está coloridinho, igual ficava o outro quando a gente ia passando, quando a gente pegava lá o nosso por classificação, porque aqui a gente não tem, porque o nosso classificador ele é um dado numérico, então ele não consegue fazer essa distinção. Ele consegue falar aqui no preço de venda, ele fala qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo, qual que é a média, qual que é o desvio padrão,
E aí ele mostra algumas informações aqui. Então, a gente continua trabalhando com algoritmos de aprendizagem supervisionada. Então, lembra que quando a gente supervisionar, a gente tem por classificação e por regressão. Todos os algoritmos de aprendizagem supervisionada, eles estão aqui, ó, em Classify. Então, embora a gente vai trabalhar com regressão, todos os algoritmos de aprendizagem supervisionada, seja por classificação ou por regressão, eles estão aqui na aba Classify. E aí eu vou escolher qual algoritmo que a gente vai usar. Então, a gente vai clicar aqui em Choose, que é escolher, e a gente vai abrir aqui Functions, que são as nossas funções. E aqui em função, aqui a gente vai utilizar aqui Linear Regression, ou seja, ou regressão linear. Uma coisa que é interessante olhar aqui, ó, se a gente abrir trees aqui, ó, lembra que a gente usava o J48 antes, não usava? O J48, ele é para aprendizagem supervisionada por classificação, ou seja, os nossos dados, eles eram valores discretos. Eu tinha uma classe, sim ou não, que tipo de flor. Reparem que aqui ele fica até desabilitado para a gente, porque o ECA identificou que esse tipo de algoritmo não é adequado para esse tipo de dados. Ou seja, árvores de decisão, por padrão, não trabalham com dados numéricos, com dados de regressão. Existe um tipo de árvore específica que aí ele faz uma categorização, que é um tipo de algoritmo que se chama CART, e esse algoritmo consegue fazer isso. Então, lá em Python, ele tem isso implementado no Decision Tree, no algoritmo de árvore de decisão. Aqui, no ECA, não. Então, ele está desabilitado porque ele não consegue trabalhar com esse tipo de dados. Então, a gente vai vir em Functions e vai selecionar aqui, ó, regressão linear. Selecionei aqui. E agora a gente vai vir aqui, ó, Using Train Set. Vou selecionar Using Train Set. Uma vez que a gente selecionou aqui o Train Set, ou seja, vou selecionar toda a minha base de dados para poder fazer o treinamento. E aí eu só vou dar um Start e ele já vai gerar o meu modelo. E a gente tem que entender o que é esse modelo. Então, o nosso modelo aqui já está gerado. Aqui eu vou copiar aqui a saída e vou colocar aqui no Notepad++, só para ficar mais fácil de entender aqui, em termos visuais. Então, aqui ele usou o algoritmo de regressão linear, ele tem aqui 6 atributos diferentes, eu tenho ali 22 instâncias para poder fazer a classificação. E o que ele fez? A partir do modelo lá, eu queria chegar no meu classificador, que é o valor de venda aqui. Então, qual que é o modelo de regressão linear que foi gerado? É isso aqui, ó. O valor de venda é essa fórmula. E aí ele vai achar o quê? Variáveis que têm correlação positiva, variáveis que têm correlação negativa, e ele vai gerar um modelo matemático ou uma fórmula que me leva ao classificador. Então, a partir desses dados, como que eu vou usar isso aqui na minha aplicação? De uma forma simples, seria pegar essa fórmula aqui e jogar ela na aplicação. Logicamente, sempre quando você vai alimentar com mais dados, essa fórmula ela pode mudar. Ou você muda isso, ou você já embute esse algoritmo de predição dentro da sua aplicação. Então, isso aqui é a fórmula. E eu vou mostrar que eu coloquei ela no Excel lá, que fica bem visível. Outra informação que é muito importante, que lá quando a gente está trabalhando com dados por classificação, a gente olha a matriz de confusão. Quando a gente está trabalhando com dados de regressão linear, eu tenho que olhar o coeficiente de correlação. O que é esse coeficiente de correlação? O quanto a minha massa de dados está relacionada com o meu classificador. Eu posso ter uma correlação positiva ou negativa. O que é ruim é eu ter um coeficiente de correlação muito próximo de zero, seja positivo ou negativo. Se eu tenho um coeficiente de correlação muito próximo de 1 ou menos 1, quer dizer que o meu algoritmo conseguiu encontrar um modelo que me leve ao classificador. Se eu tenho um coeficiente de correlação muito próximo de zero, quer dizer que está muito ruim. Ou seja, ele não está achando padrão nenhum de acordo com esse conjunto de atributos e dados que você forneceu para que leve a tua saída que você espera. Então, aqui, ó, e aqui ele está falando aqui qual que é o erro absoluto total que ele encontrou. Então, ele teve 37% das instâncias ali possuem erros
aproximadamente, mas o importante aqui é o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação tem até aqui uma figura aqui que dá para a gente poder entender melhor. Então, eu posso ter, aqui é o modelo que foi gerado. Então, aqui, o valor de venda foi gerado a partir dessa forma. O coeficiente de correlação, aqui o nosso lá está um pouco diferente que lá eu inseri mais dados. Então, ele pode ser perfeitamente positivo, que é mais próximo de 1. 0,8 eu já não vou ter tanto correlação, 0,3 pouca, 0, tá vendo? É tudo disperso os dados, não tem correlação nenhuma. E aí eu posso ter correlação negativa. Se eu tiver uma correlação negativa, quer dizer que ele encontrou um padrão inversamente proporcional para que eu chegue na minha saída. Tá bom também. O que é ruim é quando eu tenho um coeficiente de correlação que ele é baixo. Seja positivo, seja negativo, ou eu não tenho correlação. O bom é que eu tenha uma alta correlação seja positiva, ou uma alta correlação seja negativa. Então, como que eu sei se o meu modelo é bom ou não é bom? Através do coeficiente de correlação. Um coeficiente de correlação acima de 75%, ele já consegue representar de maneira minimamente boa a sua massa de dados. Então, se você tem um coeficiente de correlação maior que de menos 75 a menos 1, ou de 0,75 a 1, o coeficiente de correlação tá bom. Isso vai muito de encontro quando a gente tem que trabalhar com aprendizagem por classificação, aonde a gente vê lá qual que é o percentual das instâncias que ele conseguiu aprender. Lembra que a gente falava também que se ele conseguiu aprender pelo menos 75%, já é um modelo que consegue representar minimamente bem a sua massa de dados. Quanto maior o coeficiente de correlação, melhor. E agora a gente vai entender, a gente vai visualizar isso aqui funcionando. Eu criei uma planilha aqui no Excel, que é da fórmula regressão. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui no ambiente virtual. Se eu não coloquei, eu vou subir ela para vocês poderem ver também. Aqui, ó, ela está aqui, ó, fórmula regressão. Quem quiser baixar ela aí para poder acompanhar, pode baixar também. O que essa fórmula regressão tem aqui, ó? Todos esses registros aqui, ó, são registros reais que estão lá na nossa base de dados, ó. Tudo isso aqui é na nossa base de dados. Esse aqui, ó, são os valores que estão lá. E aqui aonde que está em amarelo, que são valores novos. Então, aqui eu vou zerar tudo aqui, ó, só para poder ver aqui. Só para colocar um exemplo. Olha lá. Eu zerei tudo aqui e através da correlação aqui, ele está dando um valor aleatório aqui. Então, eu vou colocar aqui, qual que é o tamanho da casa? Vamos pegar um registro real aqui. Vamos pegar esse registro aqui para a gente poder usar ele como exemplo. Que eu tenho o tamanho de uma casa de 210 metros, um lote 190, 2 quartos, 2 banheiros e tem granito. Então, vamos colocar lá, que eu tenho uma casa de 250 metros, de tamanho de lote de 180, é um sobrado, né? Eu tenho 3 quartos, eu tenho 2 banheiros também e eu tenho granito. Então, ó, com essas características aqui, ó, a minha casa aqui deu 354 mil. Essa aqui deu 250 mil. Ah, mas o que eu mudei aqui? Eu mudei qual que é o tamanho da casa. Então, eu mudei a quantidade de quartos. Vamos colocar a mesma quantidade de quartos. Ó, com 2 quartos, olha aqui, ó, o modelo, um registro real com 200, que é o que tem 210 metros de casa e tal, ele tem 250 metros. Alguém chegou e perguntou, em quanto que vale uma casa? Então, se ela tem 250 metros, ela tem 180 de terreno, ela também tem 2 quartos, ela tem 2 banheiros e tem granito. Ela vale 267 mil. Isso baseado em quê? Baseado em registros anteriores. Mas como que ele chegou nisso aqui, ó? Isso aqui é a fórmula. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, só para vocês poderem ver. Ó, isso aqui, ó, é igual a 749 vezes o tamanho da casa, lote, quartos, banheiro, granito, menos 39 aqui, ó. Isso aqui é a saída que o nosso algoritmo nos deu. Vejam aqui, ó. Tá vendo? Ó? Valor de venda é igual a essa fórmula. E essa fórmula que a gente tem aqui em mãos é exatamente isso aqui. Então, essa fórmula que a gente tem em mãos é isso que a gente tem como saída. Eu vou colocar um outro exemplo aqui.
Vamos falar que eu tenho aqui. Vamos pegar esse. Vamos pegar uma casa com 3 quartos para ver se ele chega próximo, se o modelo está aproximando também. Vou pegar essa aqui, ó. Eu tenho uma casa de 260 metros, só que aqui o terreno dela é grande, 410. Vamos colocar que o nosso é um pouquinho menor, tem 350. Ela tem 3 quartos. Essa aqui tem um banheiro, vou falar que o meu tem 2 banheiros. E ela não tem granito. Então, reparem que essa aqui, ó, vale 480 mil. Essa aqui já vale, segundo o modelo, 390 mil. E aqui ele tem mais banheiro. Será que o banheiro tem um coeficiente de correlação inversa? Vamos ver. Com um banheiro, olha, com um banheiro, o modelo entendeu que ter banheiro, de acordo com os dados que a gente tem aqui, ele mostrou uma correlação inversa. Então, ter 2 banheiros faz a casa valer menos do que ter um banheiro. Mas isso está errado. Está errado, mas isso foi de acordo com a massa de dados que a gente deu. O que o algoritmo conseguiu entender? Que casas que têm um banheiro têm um valor maior do que casas que têm 2 banheiros. Então, isso depende muito do modelo. Tem granito? Tem. Granito valorizou aqui. Isso vai depender o quê? Explicitamente do modelo gerado. Tá vendo aqui que banheiro aqui, ó, ele está multiplicando por um valor negativo. Então, ele encontrou uma correlação. Ele achou uma correlação, mas uma correlação negativa nesse determinado atributo, nessa feature. Então, a partir dessa feature, ele achou algo negativo. Todo o resto aqui está positivo. E aí tem um valor geral. Como que ele gerou isso aqui? Através do modelo matemático de ajustar aquela reta para que ele busque o classificador. Conseguiram visualizar isso aqui? Pessoal? Conseguiram acompanhar? Joia? Agora eu vou mostrar aqui o outro arquivo e vocês vão replicar essa prática que eu acabei de fazer aqui, vocês vão fazer com o outro arquivo. Depois, na aula de amanhã, eu vou explicar como a gente trabalhar também com regressão em Python. E aí a aula de amanhã vai ser gravada e eu vou mostrar um passo a passo de como isso funciona. E aí eu vou colocar algumas perguntas amanhã para vocês responderem a partir desse arquivo que eu vou mostrar agora. Então, olhando aqui, ó, a gente tem esse arquivo housing aqui, ó. Esse arquivo housing, ele é um arquivo de casas da cidade de Boston. Ele é um dataset lá de 1993 aqui, acho que foi a data da publicação dele. Ele tem 506 instâncias aqui e tem vários atributos aqui. São 13 atributos aqui, contínuos aqui, e tem um atributo de classe lá que ele vai chegar, que é o nosso classificador. Então, ele tem aqui o índice de criminalidade, a taxa de criminalidade, né? Esse ZN aqui a proporção de casas residenciais por uma determinada área aqui, por 25 mil pés quadrados. Ou seja, se é a área residencial, deve valer mais. A proporção de indústrias, esse Chess River, isso aqui é algum indicador deles aqui, em relação a Charles River, é algum indicador específico. Esse NOx a concentração de óxido de nitrito. Isso aqui é poluição, ou seja, o percentual de poluição. Esse RM aqui é em relação a quartos, age é a idade. Isso aqui é a distância para o centro de emprego de Boston, ou seja, a distância para o centro, basicamente. O 9 aqui o índice de acessibilidade para as highways, para as rodovias. Esse táxi aqui, a property taxa, a taxa, é o IPTU. Qual que é por a cada 10 mil dólares, né? Isso aqui, a relação de aluno-professor na cidade. Olha que tipo de atributo. Então, quando você vai montar um dataset, quando você vai resolver um problema, às vezes pode ter alguns atributos
O legal é que os atributos eles têm que ser o mais independentes possíveis, ou seja, um atributo desse não pode ter relação direta com o outro. Isso. Os atributos eles devem ser independentes, as nossas features, e você pode ter diversos atributos aqui. Então, o que a relação aluno-professor dessa cidade tem a ver com o preço da casa? Tem a ver. Eles colocaram isso aqui, que é um atributo interessante para chegar no classificador. Olha, você vê, tem até... Isso aqui tem até um atributo aqui que eu não entendi. Esse B aqui, proporção of blacks by town. E o percentual de algum estado da população e depois qual que é o valor médio das casas aqui em $1.000. E aí tem a correlação. Qual que vai ser o objetivo aqui? A partir desse conjunto de dados aqui que vocês vão ter, vocês vão rodar ele no EC igual a gente acabou de fazer. E aí eu vou colocar algumas perguntas ali. Então, quais vão ser essas perguntas? Ele teve correlação? Se a correlação foi positiva? Foi negativa? Quais os atributos? Vocês vão ver que a gente tem vários atributos aqui, ó. A gente tem 13 atributos. São 13 atributos. Uma pergunta que eu vou fazer. Desses 13 atributos, todos eles foram considerados no modelo? Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho, no nosso modelo aqui do exemplo, ó, anterior, tamanho da casa, lote, quartos, banheiro, granito. Quais atributos que a gente tem? Tamanho da casa, lote, quartos, banheiro, granito. Então, todos os atributos que eu tinha foram considerados no modelo. Vocês vão ver aqui que aqui a gente tem 3 atributos. Vocês vão ver que nem todos esses 3 atributos vão ser considerados na hora de gerar o modelo. E aí eu vou perguntar, quantos atributos vão ser considerados? Quais foram esses atributos considerados em relação à correlação que você conseguiu chegar? Então, são perguntas básicas para você conseguir entender como ele chegou e quais atributos, se ele tem correlação positiva ou negativa para poder chegar no seu classificador. Mas aí amanhã eu vou colocar aí algumas perguntas em relação a esse dataset aqui que vocês vão utilizar. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, basicamente, na atividade de amanhã, vai ter uma prática com Python também, mas na atividade vocês vão abrir esse arquivo, rodar ele, e a partir do resultado, você vai interpretar o resultado, como a gente acabou de fazer, respondendo essas perguntas. Alguma dúvida? Lembrando que o envio dos projetinhos de Arduino é até amanhã. Vários já enviaram, eu já dei uma olhada, então é para enviar no Tinkercad e fazer o relatório lá. Mas a grande maioria já enviou. Se tiver alguma dúvida ainda amanhã, teve alguns que já me chamaram aí, eu já abri no Tinkercad para poder ver. Alisson, o de vocês eu não abri ainda. Depois eu vou dar uma olhada. Eu estou esperando todo mundo enviar, porque aí eu entro e eu corrijo de uma vez. Eu só estou abrindo de quem está com alguma dúvida. Aí o pessoal que está com dúvida, eu estou abrindo, olhando, ajudando a arrumar o código. Então, alguns já me pediram, a gente fez isso juntos. E, na verdade, lá, Matheus, ele é o protótipo, no caso, não precisa ser exatamente fiel ao que vai ser o final lá, né? Porque eu estava pensando, pode ser que eu usei 2 LDR. Por causa do tamanho da tela e tal, pode ser que eu precise usar 3. Então, isso aí, tipo, não interfere agora, né? Não precisa. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar o protótipo dessa maneira e a gente vai deixar a prática agora só para quando a gente voltar. Então, para quando a gente voltar, que vocês vão apresentar o protótipo. Hoje a gente teve uma reunião, a gente está trabalhando com planejamento para a gente voltar para desenvolver essa parte prática e fechar o semestre no final de julho, começo de agosto. Então a gente não sabe como que as coisas vão caminhar, mas essa é uma perspectiva que a gente está tendo com a situação atual. Então a gente não pode ponderar nada, mas a ideia é que a gente vai ter um momento para a prática. Não, a gente não sabe se realmente a gente vai conseguir seguir esse cronograma, de conseguir fazer essa prática lá no final de julho, começo de agosto, mas aí vocês podem ficar tranquilos. E a gente vai para o laboratório, vocês vão trabalhar lá e cada um fazer o seu projetinho de forma física mesmo. Matheus. Oi. O Alisson Carvalho. Eu acho que eu perdi um pedaço da explicação aqui. Aquele relatório prático